É possível receber mais de um benefício do INSS ao mesmo tempo? Quem aposenta e fica viúvo, por exemplo, pode receber aposentadoria com pensão por morte? Dá para receber mais de uma aposentadoria? Quem já recebia algum tipo de benefício do INSS antes da reforma pode ser afetado no acúmulo de benefícios? Pois é, aumente o som, preste atenção, você está no podcast do Dr. Tiago Bachur e essa é a nossa dica de hoje. Muita gente pensa que não é possível receber mais de um benefício da Previdência Social. Aliás, circula muita coisa errada na internet nesse sentido. Na verdade, é possível sim receber mais de um benefício do INSS em determinadas situações. Na reforma da Previdência, tentaram impedir o acúmulo de benefícios. Não vingou essa ideia. Porém, poderá haver redução de valores. Antes, porém, quais benefícios podem ser acumulados? Bom, primeiro deles, aposentadoria. Com aposentadoria pode? Olha, não é possível receber duas aposentadorias pelo mesmo regime previdenciário, mas é possível receber de institutos diferentes. Assim, por exemplo, não é possível ter duas aposentadorias pelo INSS, mas é possível ter uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência e outra pelo INSS. É o caso, por exemplo, dos professores que dão aula para o estado de São Paulo, estão vinculados ao SPPrev, por exemplo, e simultaneamente também dão aulas em escolas particulares, vinculados, nesse caso, ao INSS. Cumpridos os requisitos, terão direito aos respectivos benefícios em cada um dos institutos, ou seja, uma pelo INSS e a outra aposentadoria pelo SPPrev, tá certo? Bom, e aposentadoria com pensão por morte? É possível receber aposentadoria junto com pensão por morte. Não seria justo, aliás, que o trabalhador que contribuiu para os cofres da Previdência Social deixasse de receber qualquer dos benefícios citados. É preciso ter em mente que se o segurado cumpriu os requisitos para se aposentar, terá direito da sua aposentadoria. Por outro lado, se o instituidor, isto é, aquele que contribuiu para o INSS, venha a falecer após ter contribuído para a Previdência Social, tais quantias devem ser destinadas por intermédio da pensão por morte para os seus dependentes. E mais de uma pensão por morte? É possível, Dr. Tiago Bachur? Sob determinadas circunstâncias, é possível sim receber mais de uma pensão por morte. Entre tais possibilidades está a de receber a pensão por morte deixada pelo cônjuge ou companheiro, cumulada com a pensão por morte deixada pelo filho solteiro. Para ilustrar melhor esse exemplo, imagine que a mulher ficou viúva, passando a receber a pensão por morte deixada pelo cônjuge ou companheiro. Se ela também depender economicamente do seu filho solteiro e este também vier a falecer, ela passa a ter direito também à pensão por morte deixada por este filho. E aí, então, é possível ela receber a pensão por morte do marido e do filho neste exemplo. E se ela tiver mais de um filho que ela é dependente, Dr. Tiago Bachur? Bom, se ela também for economicamente dependente de mais filhos e infelizmente vier a perder os demais filhos que são solteiros, também terá direito de receber as respectivas pensões por morte. Agora, se ela se casar ou juntar com alguém, ela não perde a pensão por morte do INSS, tá? Porém, se ela tornar a ficar viúva, aí ela vai ter que escolher qual das pensões por mortes deixada pelos maridos ou companheiros que ela vai preferir ficar, tá? Outro benefício que também pode ser cumulado: salário maternidade com aposentadoria
e ou pensão por morte. Espera aí, Dr. Tiago Bachur, salário maternidade com aposentadoria? É isso mesmo, quem recebe salário maternidade pode acumular com quase todos os demais benefícios. Quem é aposentado e continua trabalhando pode ter direito ao salário maternidade se der à luz ou se adotar. Pode receber então o salário maternidade junto com a aposentadoria. E se o indivíduo recebe pensão por morte, poderá receber salário maternidade também, independentemente de já estar aposentado ou não, podendo nessa hipótese até acumular os 3 benefícios, tá certo? Além do salário, se estiver trabalhando. E o auxílio acidente pode ser acumulado com a aposentadoria, Dr. Tiago Bachur? Bom, para quem não sabe, o auxílio acidente é uma espécie de indenização paga para o segurado que ficou com sequelas após qualquer tipo de acidente. Vale também para os casos de doenças do trabalho, porque a legislação equipara a doença do trabalho ao acidente do trabalho. E aí o cidadão poderá trabalhar e receber do INSS ao mesmo tempo, entrando para o cálculo juntamente com a remuneração na hora que ele for se aposentar. O auxílio acidente, ele pode ser pago até a véspera da aposentadoria. Então, hoje, ele não pode ser cumulado com a aposentadoria. Mas quando eu falo hoje, significa que até o ano de 1997, o cidadão podia acumular aposentadoria e auxílio acidente. Em 1997, houve uma alteração e proibiu essa acumulação de auxílio acidente com aposentadoria. Porém, é possível para aquelas pessoas que já estavam aposentadas antes de 97 e já recebiam o auxílio acidente antes de 97. Para aposentadoria ou auxílio acidente concedido depois de 97, não mais é possível. E auxílio acidente com pensão por morte? Bom, nesse caso, não tem motivo nenhum para deixar de receber qualquer um dos 2 benefícios simultaneamente, desde que cumpridos os respectivos requisitos. Então, dá para receber auxílio acidente com pensão por morte. E auxílio acidente com salário maternidade? Nós já falamos, também não há motivo para que a pessoa não receba o auxílio acidente junto com o salário maternidade. E auxílio acidente com auxílio acidente? Imagine, por exemplo, alguém que sofreu uma sequela, perdeu, o dedo, e depois passou a receber o auxílio doença, passou a receber o auxílio acidente na sequência, e aí passado algum tempo, sofre um outro acidente, e aí perde um outro dedo, ou sofre um acidente de moto, coloca um parafuso, placa, pino, parafuso, enfim, fica com outra sequela. Dá para receber auxílio acidente com auxílio acidente? Nesse caso, não dá, mas é possível fazer com que haja uma melhoria no valor do auxílio acidente, como se ele tivesse recebendo os 2. Haverá um recálculo do auxílio acidente desse indivíduo aí. E benefício por incapacidade, junto com a aposentadoria, é possível? Bom, quem está recebendo auxílio doença ou aposentadoria por invalidez não pode trabalhar, sob pena de ter o benefício por incapacidade suspenso ou cancelado. Em outras palavras, a cumulatividade desses 2 benefícios é impossível. E no caso de benefício por incapacidade com salário maternidade, dá para receber? Não dá para receber auxílio doença com salário maternidade. Se a mulher está afastada, recebendo auxílio doença, porque, por exemplo, está com uma gravidez de risco, a pressão subiu muito, enfim, está com complicações, e aí depois ela vem a dar à luz, ela passa então a ter direito de receber o salário maternidade. Nesse exemplo, o auxílio doença vai ficar suspenso, passando ela a receber o salário maternidade. E aí, se depois do recebimento do salário maternidade a mulher não recuperou a saúde, ela volta a receber o benefício por incapacidade. Legal, né? E agora, uma dúvida que muita gente pergunta:
o BPC Loas com benefício previdenciário, é possível ou não receber, Dr. Tiago Bachur? Bom, lembremos que o BPC Loas é um benefício assistencial, uma espécie de ajuda que é pago para quem é idoso ou doente ou deficiente e que não possui qualidade de segurado e tem renda familiar baixa. Nesse caso, não é possível que o mesmo indivíduo receba BPC Loas com qualquer outro tipo de benefício previdenciário. Por exemplo, uma aposentadoria com BPC, auxílio com BPC, etc. Na mesma casa, pode ter mais de uma pessoa recebendo BPC Loas ou ter alguém recebendo BPC Loas e outra aposentadoria, mas não a mesma pessoa. Agora, cumpre lembrar que a partir de 13 de novembro de 2019, data da emenda constitucional número 103 de 2019, conhecida como Reforma da Previdência, quem passar a receber mais de um benefício poderá sofrer redução, mantendo aquele que for mais vantajoso íntegro. Abre-se um parêntese aqui para ressaltar que todos aqueles que já recebiam seus benefícios antes de 13 de novembro de 2019, em tese, terão seus benefícios da mesma maneira. Portanto, nas hipóteses em que essa redução for aplicada, não poderá fazer com que nenhum benefício fique abaixo do salário mínimo, exceto no caso do auxílio acidente. Entretanto, há especialistas que defendem que essa redução pode ser inconstitucional e estão levando a discussão para que a justiça decida essa situação. Em outras palavras, quem sofrer redução dos benefícios pode procurar um advogado especialista da sua confiança e ingressar na justiça para recompor o valor ou impedir a diminuição dos valores dos benefícios ou ainda fazer com que o benefício volte a ser pago tal como era antes. Em caso de dúvida, repito, não deixe de procurar um especialista da sua confiança. Bom, nosso tempo está terminando. Aliás, hoje nós estouramos o tempo, mas devido à quantidade de pessoas mandando mensagem pedindo para a gente discutir esse assunto, trouxemos ele para você que está aí ligado no podcast do Dr. Tiago Bachur. E aí, quero fazer um convite para que você acesse as nossas redes sociais, se inscreva em nossos canais e acompanhe todas as nossas dicas, tá certo? Um forte abraço e até a próxima!